vim aqui trazer uma reflexão para você. Você já prestou atenção que nós estamos vivendo em um mundo em que as pessoas valorizam progresso, valorizam velocidade, valorizam a produção. Pessoas, assim, que eu digo que admiram outras pessoas que estão na ativa 24 horas, que produzem muito, que dão conta de tudo, que conseguem conciliar família, ministério, trabalho e tantas outras coisas. A gente acha lindo, a gente valoriza muito e por conta disso, nós colocamos sobre outras pessoas essa responsabilidade de ter que produzir muito e produzir rápido, de ter que fazer tudo certo, toda hora e muito rápido, para que nós venhamos ter a aprovação de outras pessoas. E por conta disso, eu prestei atenção que essas pessoas que estão aceleradas, produzindo sem parar para descansar, sem parar para ajustar as coisas, estão trabalhando tanto, produzindo tanto, que estão deixando a sua vida de lado. E como eu digo vida, eu não estou dizendo deixando de cuidar da vida, porque estão numa agitação cuidando da vida externa, daquilo que as pessoas veem, estão deixando de cuidar de si por dentro. Por quê? Porque estão naquilo de ter que trabalhar muito, produzir muito, para ter a aprovação das outras pessoas e estão psicologicamente abalados, estão com o emocional desestabilizado, estão com a vida espiritual uma decadência. Por quê? Porque estão naquilo de produzir para ser aceito e estão esquecendo de cuidar do seu psicológico, do seu emocional, do seu espiritual. E Deus, ele falou comigo a respeito de Naamã. Naamã era general do exército da Síria, um homem corajoso, e coragem significa se colocar em risco por outras vidas. Então ele se colocava em risco por outras vidas, por isso ele era honrado e era reconhecido. Mas porém a Bíblia diz que ele era leproso. E quando fala de lepra, a gente espiritualiza dizendo do pecado. Mas vamos falar da enfermidade? Ele se colocava em risco por outras pessoas, mas ele era doente. Ele era enfermo. Ele pelejava pelo rei, por aquele país, por aquela nação, por aqueles soldados, mas ele não tinha um tempo para cuidar de si. Ele era leproso, ele era enfermo, tinha algo por trás daquela capa e daquela aparência que dentro da casa dele a família sabia e ele também sabia. Até que um dia aquela menina que foi levada, obrigada para aquele lugar, vai apresentar a ele um Deus que poderia curar ele daquela enfermidade. Ele desacelerou, ele parou de guerrear e foi fazer o quê? Tratar de procurar uma cura para o seu corpo, tratar de procurar uma cura para sua enfermidade. E Deus, ele falou comigo. Tem gente que está aqui me assistindo e que é gente tão corajosa que se coloca na frente de tantas guerras, de tantas batalhas, mas vive uma vida de aceleração, uma vida em que você tem que acelerar para dar conta de tudo, para que as pessoas não se decepcionem com você, porque tem medo da decepção. Pessoas que têm que produzir muito para que as pessoas venham aprovar elas, andar com elas. E Deus está dizendo, não basta ter a aprovação das pessoas, não basta andar em velocidade, não basta produzir muito. O segredo é caminhar ainda que devagar na direção certa. O segredo é produzir ainda que devagar, mas produzir da maneira correta. Então, em nome de Jesus, pare de andar na velocidade da luz, procurando fazer algo, produzir algo para agradar outras pessoas, e procure tirar um tempo para cuidar de si, um tempo para descansar, um tempo para se colocar de novo no caminho e na posição que Deus quer. A gente, muitas das vezes, valoriza a produção e o progresso e esquece que muitas das vezes nós precisamos nos retirar, tirar um tempo para se renovar, para se revestir, para voltar a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer com excelência. Porque não adianta nada estar na frente de algo sangrando, estar na frente de algo desestruturado, estar na frente de algo produzindo, mas está ferido e machucado por dentro. E hoje o Senhor está dizendo, ei, parar para se renovar não é sinal de desistência, é sabedoria. Existem pessoas que precisam fazer o que Jesus fez. Às vezes é preciso se retirar em um lugar isolado para se renovar e para voltar a ter aquela força. Buscar a Deus em oração em um lugar onde ninguém vai ver, mas você tá lá paradinho, parou para orar, parou para buscar, parou para ser cheio, parou para se renovar, para depois, quando você voltar à ativa de novo, você vem estar forte e nada venha te abalar. O que adianta produzir
estará acelerado e tudo que vem no teu caminho te desestrutura, te fere, te machuca, você só está se machucando mais. José tinha sido ferido pelos irmãos, mas quando ele chega no Egito, você só vai ver José produzindo. Chega na casa de Potifar, produz. Chega na prisão, produz. Chega como governador e produz. Até que Deus coloca ele diante dos irmãos, para que ele viesse cair em si e entender que produzir é bom, mas se curar é bem melhor. Tanto é que José chora de uma maneira tão alta que todos o escutam. E naquele momento José está parando e entendendo, poxa, eu não parei para chorar por aquilo. Eu não parei para pensar, e se meus irmãos aparecessem diante de mim? Naquele momento que ele chora, ele está se curando. Ele está derramando, lavando a alma. Entendeu? Às vezes é necessário a gente parar, a gente ter um tempo para se curar, para depois a gente voltar à ativa novamente e produzir da maneira correta. O parar aqui que eu estou dizendo não é desistir. O parar aqui é parar para se renovar, parar para ser cheio, parar para curar a mente, para curar o corpo, para curar as feridas e depois avançar e produzir mais. Um viticultor que fala, né, que cuida de vinha, quando ele quer que um galho produza o dobro, o que ele faz? Ele corta, ele poda, para que aquele galho venha produzir mais. E Deus está falando com você. Eu não queira que eu te corte, não, mas pare por conta própria. Pare para orar mais, para buscar mais, para consagrar mais, para depois você voltar a produzir. Porque quando você para na olaria de Deus, Deus ele te fortalece de uma maneira que quando você se levantar vai ser para produzir mais. Entenda o que eu estou dizendo, sabe? É necessário a gente parar um pouco para se fortalecer, para levantar mais forte.